Boa noite, Cleiton. Boa noite, minhas amigas e meus amigos dos dois planos. É uma satisfação, mais uma vez, nós podermos, em buscar o Evangelho de Jesus, tentar elucidar esses ensinamentos tão sublimes que nos foram trazidos. Hoje, a nossa missão é tentar lançar algum esclarecimento do que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais tocante ao Evangelho de Mateus, do capítulo 10, e nós vamos, então, fazer com que esse esclarecimento nosso, mesmo que muito pequeno, possa nos dar a possibilidade do entendimento do todo. O interessante, quando deu-se esse fato em que Jesus, então, chama os seus discípulos e, em duplas, né, passariam a serem os divulgadores dessa boa nova, né, dessa mensagem evangélica que eles tiveram a oportunidade de experimentar com Jesus por aproximados 3 anos, que ali às margens do Tiberíades, do Lago de Genezaré, beberam naquela fonte tão fecunda, tão sublime, permeada de amorosidade e, acima de tudo, paciência com aquelas criaturas que, ainda crianças espiritualmente falando, tinham certas dificuldades para entender a mensagem que Jesus nos trazia. E nessa passagem em específico, Jesus, então, dá aquelas orientações iniciais para que esse apostolado de ir, né, na primeira viagem que eles estariam a fazer, na busca de levar a mensagem crística, eles não se preocupassem muito com as provisões. Tá? Então, lembramos sempre que essa época era uma época bem diversa, né? E que todos aqueles viajantes sempre eram acolhidos nas tendas do caminho, em algumas edificações, e aí o interesse maior é que eles não se preocupassem de levar muitas coisas para dificultar a sua viagem, mas sim se preocupassem apenas na grande tarefa de divulgar o Evangelho. E disse mais, né? Que não se preocupassem com isso, porque o Pai Celestial haveria de lhes dar a provisão, né? E que aquelas casas que fossem de boa vontade, que as pessoas que tivessem a boa vontade tivessem, então, o condão de recebê-los. E, em recebendo-os, serem merecedores da sua palavra. E se essa palavra fosse recebida, bem recebida, de certa forma, a paz teria a possibilidade de estar naquela casa. Mas, se não, eles pudessem, ao sair daquela edificação, tirar a poeira das suas sandálias, porque tudo que fosse de ruim que aquela casa tivesse não lhes acompanharia. Então, é uma visão simplista, mas permeada de algumas significações interessantes para nós analisarmos, né? Bom, nós sabemos que o que o Cristo queria que todos os nossos irmãos que fossem pregar o seu nome tivessem em mente é que, acima de tudo, o Pai Celestial de bondade e misericórdia seria para eles um grande sustentáculo. E que eles teriam nessa jornada a assistência não só do Pai Celestial através dos seus prepostos, mas a indicação de onde visitar e lançar as sementes, então, do Evangelho nascedouro. Mas dizia o Cristo que não era necessário violentar consciências, ou seja, muitos daqueles que eles iriam estar com eles não teriam a capacidade do entendimento da mensagem que eles estariam a passar, né? E não seria necessário, então, que, de certa forma, utilizassem algum tipo de violência para fazer com que essa lei pudesse ser entendida, né? Hoje, Kardec coloca, depois dessa explanação evangélica, ele faz uma contextualização interessante daquela época, né, em que
Jesus passou esse ensinamento, os costumes daquela época, e faz um lançamento para nós hoje, enquanto profitentes da doutrina espírita, para termos a capacidade de entender que o tempo novo de pregação, que nós adentramos nele, ele é um pouco diverso daquele, né? Até porque hoje, né, nós já sabemos que, passados basicamente 20 séculos, quase 20 séculos da passagem de Jesus, o tempo em que nós habitamos, essa consciência crística, basicamente permeia grande parte da civilização humana que está, ora, encarnada. E nós, a nosso turno, no nosso país, sabemos que os cristãos têm-se em grande número, mas que muitas dessas religiões, por exemplo, as neopentecostais, por exemplo, as pessoas ficam muito preocupadas em que nós tenhamos a capacidade de aceitar a sua religião, de sermos profitentes dessa fé que eles nos trazem, como sendo, logicamente, até uma única possibilidade de alcançar a salvação. E eles, de certa forma, quase que violentam o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de percepção, quando não nos dá uma outra oportunidade de pensarmos diversos dele. E é isso que no Evangelho de Jesus estava dizendo, olha, nem todos vão conseguir entender a sua mensagem, e muitos outros também não se interessarão por ela. Mas não há que se fazer a violência disso, mas deixar que cada um, no tempo devido, tenha a compreensão e a capacidade de absorver esses ensinamentos, né? E hoje, nós que militamos na doutrina espírita, vemos o tanto que, às vezes, é difícil você chegar numa criatura que tem uma fé diversa da sua, né? E que não entende que as religiões elas se constituem caminhos que nos levam à divindade. E, às vezes, é mais conveniente para professar a nossa fé nessa ou naquela religião. Mas não há necessidade de nós, então, nos colocarmos de forma intransigente para que eles acreditem, por exemplo, na reencarnação. Porque fica difícil, às vezes, nós entendermos como é que eles não acreditam na reencarnação, como é que eles não veem que a justiça divina faz-se em quando eu utilizo corretamente as possibilidades que eu tenho, mais feliz eu sou nessa e me preparo para ser uma outra vida, né? Como é que eu vou chegar para essas criaturas e dizer, olha, o inferno não existe? Porque a grande moeda de troca do Deus que eles professam é esse Deus irritadiço, esse Deus terrível, que tem a capacidade de fazer com que um ser da sua criação seja legado a ele o suplício eterno, o sofrimento que não se acaba. Então, quando nós queremos falar que a cada um segundo as suas obras, que temos a capacidade de entender que a mensagem crística ela vai muito além da letra morta. Ela apresenta uma possibilidade, acima de tudo, de que a criatura que vê a mensagem de Jesus e coloca essa mensagem na sua vivência diária, não só nos seus pensamentos, nas suas palavras ou nas suas ações, exemplificando, acima de tudo, exatamente o ensinamento que nosso mestre deu, isso é que vai nos credenciar a essa vivência nesse céu, né, que nós sabemos que é apenas um estado consciencial, né? Porque enquanto nós não tivermos a capacidade de entender que nesse planeta que ora ainda abriga os seres que experimentam as expiações e as provas, mas que se tiverem uma possibilidade de vivência no bem, já estarão se candidatando a esse mundo novo em que a regeneração, ou seja, o mal, ele vai cada vez mais ficando em quantidades menores. E essa vivência do ser humano vai ser uma vivência integrada, né? Porque a felicidade que eu busco,
exatamente aquela felicidade que eu tenho que ter a capacidade de proporcionar àqueles irmãos que caminham conosco nessa existência terrena. E é interessante entender que essa mensagem de Jesus também pode ser colocada, de certa forma, numa vivência atual. Não vos inquieteis pela posse do ouro, dos muitos de nós que buscamos apenas nas possibilidades que a nossa vivência atual nos dá, de acumularmos desmesuradamente os bens materiais. Tem no livro Instruções Psicofônicas, que eu recomendo, esse livro de 1952 até 56, Chico Xavier utilizava-se lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga da sua faculdade de psicofonia. Esse grupo, chamado Grupo Meimei, ele atendia diversos irmãos nas reuniões de desobsessão, os irmãos que experimentavam sofrimentos de todos os matizes. E sempre ao final dessas sessões, foi recomendado àqueles irmãos que gravassem a mensagem final. E geralmente era de um benfeitor espiritual ou de um espírito que trazia ali o seu relato de forma a fazer um resumo das pessoas que passavam, dos espíritos que passavam naquele dia. E na lição 16, chamada Amarga Experiência desse livro, é uma lição interessantíssima e atualíssima, que coaduna com isso que Jesus quis nos dizer, daqueles que buscam, acima de tudo, essa posse do ouro. O nosso irmão era um banqueiro, o que deu essa comunicação, era um irmão banqueiro, que a sua vivência no mundo era só para acumular o ouro. Então, tudo que ele via, ele buscava o lucro, ele queria ver a vantagem, não se preocupava com aquelas criaturas que fossem objeto, digamos assim, das suas pretensões, queria apenas acumular. E que depois do seu desencarne se vê-se em condições de sofrimentos inenarráveis. E a gente faz aqui uma pausa nessa citação para dizer que muitos de nós nos esquecemos que a urna mortuária não possui gaveta, né? E que na nossa curta estada sobre essa terra, o patrimônio que nos cabe é exatamente as nossas boas, as nossas más obras. E esse irmão, voltando à história, então, teve a capacidade, então, de experimentar que aquela sua avareza, que a sua incapacidade de entender que ele era apenas um depositário momentâneo, não proprietário daquelas possibilidades financeiras, fez com que seu sofrimento fosse muito grande. Primeiro, por entender-se vivo, quando o seu conhecimento, que depois da vida, simplesmente era o nada, né? Até porque ele só pensava no dinheiro. E depois descobre que ele não morreu, mas demora muito tempo, até ver o seu corpo ali naquela condição de putrefação, até ver que ele não tinha mais um lar, até descobrir que onde ele ia e via falar dele não eram coisas boas. Então, sofrimentos de todos os matizes que ele experimentou. E ao final da sua citação, aí ele entende que até que ele conseguisse se reajustar consigo mesmo das oportunidades que ele teve, no entendimento equivocado que ele fez a respeito da significação do dinheiro. E nesse aspecto, né, é que nós trazemos um entendimento difícil que nós carregamos a respeito do que constitui aquelas possibilidades que o Pai Celestial nos dá. O interessante é que, quando a gente fala de desprendimento, né, quando a gente fala de não se preocupar com a posse do ouro,
A gente pega alguns exemplos de pessoas que são totalmente desprendidas, né, do acúmulo dos bens do mundo. Algumas mesmo que dizem que detesta ficar com dinheiro, quer logo passar para frente para não ter que se preocupar com ele, né? E sobre isso, o nosso Emmanuel, né, disse a certa feita a Chico Xavier, numa reflexão sobre dinheiro, é o seguinte: Chico, que te falte 1 milhão, mas nunca te sobre 1 centavo. Dizendo a ele, né, da dificuldade que as pessoas tinham, né, de entender que tudo na Terra é transitório, inclusive esses bens materiais. E aí nós entendemos porque, desde Parnaso de Além-Túmulo, né, a primeira obra da Lavra Mediúnica do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, lá nos idos de 1932, ele doou os direitos autorais para diversas instituições, inclusive a Federação Espírita Brasileira. Mas sobre isso especificamente, sobre as pessoas que, contrário ao que seria, né, na visão dos materialistas, o certo, a gente também lembra de um caso muito interessante, né, que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier presenciou na sua vida física, né? Frederico Figner, nós sabemos que foi presidente da Federação Espírita, que era um rico empresário paulista, que foi, no final da década de 1950, foi algumas vezes a Uberaba, porque ele tinha uma afeição muito grande pelo Chico. E certa feita, numa dessas visitas, Frederico Figner pergunta ao nosso Chico o que ele gostaria de ter. E o Chico ficou pensativo com aquilo, né? E respondeu: bom, a única coisa que eu gostaria de ter é ter mais tempo para me dedicar à doutrina espírita, me dedicar aos nossos irmãos que sofrem. E, para isso, eu gostaria de não ter que trabalhar, que aí eu dedicaria o meu tempo integral ao trabalho. Aí o Frederico falou: não, Chico, você não entendeu. O que você gostaria em termos de coisa física? Aí o Chico voltou e disse: olha, eu fico ainda com isso mesmo. Eu gostaria de não precisar de dinheiro, de ter todas os meus compromissos, a minha família, dinheiro para ajudar os necessitados, a não ser peso para ninguém. Eu gostaria de ter isso. E mudaram de assunto e tudo bem. Passado alguns anos, houve o desencarne de Frederico Figner. E aí, nessa época, seu João Cândido, pai de Chico Xavier, e os seus irmãos passavam por um problema seríssimo. Tinham feito a hipoteca da casa humilde que moravam e, como não tinham o numerário para pagar esse compromisso, a casa deveria ir a leilão. Então fizeram até uma reunião de família para ver quem tinha ou quem poderia, de certa forma, auxiliar, né, para que isso fosse solvido, mas sem solução aparente. E nessa época, então, chega em Pedro Leopoldo 2 advogados, da parte das filhas de Frederico Figner. E lá perguntaram onde é que ficava o Chico, e chegaram até a Fazenda Modelo para visitá-lo, e lá, então, cientificaram-no se ele era Chico Xavier, ao saber que sim, de que eles eram portadores de um cheque, fruto do espólio, né, da herança do Frederico Figner, que as filhas mandaram que fosse entregue ao Chico. Porque no seu testamento, Frederico Figner teria deixado aquele certo numerário para Chico Xavier. Tratava-se de um cheque de 2 contos de réis. Então, lembramos que 1 conto de réis custava 125 mil. Perdão, eu fiz a conta errada. Não é 2 contos de réis, não. É 100 contos de réis. Então, hoje, 1 conto de réis seriam 125
R$ 125.000, né? Então, 100 contos de réis daria alguma coisa em torno de R$ 2.500.000 hoje. Quando deram aquele cheque para o Chico, ele pegou aquele cheque na mão e perguntou para o cheque, não para as pessoas, para o cheque: o que vocês querem fazer de mim? Ninguém entendeu nada, ele olhou um pouco mais para aquele cheque e entregou novamente aquelas pessoas, dizendo que ele não poderia aceitar aquele dinheiro. Que aquele dinheiro fazia parte da herança das filhas e que ele não gostaria de receber nada, até porque ele não pedira. Por mais que tentassem, não conseguiram, não tiveram nenhum êxito na sua empreitada, voltaram, eis que, passado mais um mês, estão lá os dois advogados novamente, tentando demover Chico Xavier a aceitar o dinheiro, porque as próprias irmãs mandaram uma carta dizendo que gostariam de fazer a vontade do seu pai e que aquele dinheiro não lhes faria falta nenhuma. Mas Chico foi reticente, mesmo precisando muito de dinheiro, não quis receber aquela soma. E numa terceira tentativa, então, ele doa aquele cheque integralmente para a Federação Espírita Brasileira, e para que ela pudesse, enfim, trabalhar, fazer as suas obras na doutrina espírita. Então, a diferença daqueles que buscam acumular para si, né, que buscam apenas satisfazer os seus desejos do mundo, não se importando com os seus irmãos de caminhada, né? E muitos deles, né, a gente sabe que ao final da sua estada no corpo físico padecem depois na espiritualidade, na abençoada lavra mediúnica do nosso irmão lá de Uberaba, Carlos Bacelli, que traz uma mensagem do nosso irmão doutor Inácio Ferreira. Ele fala que os espíritos, no livro Hospital dos Médiuns, que os espíritos estão desencarnando muito mal. E que chegam na espiritualidade são os que mais dão trabalho. E aí, uma das formas que ele, até meio jocosa de falar, é que nós nos preocupamos muito com a letra, ou seja, muito com o conhecimento da doutrina espírita, mas nos desligamos da prática, né? E essa a questão, não os aquieteis pela posse do ouro, nessa visão da caridade, a gente vê que muitos de nós perdemos oportunidades enormes, né? Entendo os nossos recursos materiais, muitas vezes que nos sobram, né? E não é muito difícil de ver, né? Aqueles que têm, por exemplo, aí, que dá aquela olhada no seu guarda-roupa e vê que tem lá uma série de roupas que não usa há anos, né? Que não tem nenhuma afeição a ela, mas que poderia, de certa forma, vestir alguém, ou pelo menos, se for de uma qualidade superior, que possa ser colocado num bazar, por exemplo, né? Para redundar em benefícios para os nossos irmãos que experimentam as dificuldades aí nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Então, existem muitas oportunidades que nós temos, né, de não nos aquietar, ou não nos inquietarmos, perdão, em ter, né? E a gente vê, nesses dias que correm aí, muitos daqueles que entram em verdadeiros processos depressivos, quando tem aí nas heranças que são partícipes, sempre querendo brigar, né? Irmãos que se perdem a amizade, né? A boa convivência, porque sentem-se no direito de ter uma parte melhor do que os outros, né? E esquecendo-se que nessa vida passageira, felizes são aqueles que experimentam as aflições, como assim que o Cristo disse, né? Porque haveriam de alcançar a consolação. Mas muitos, quando se fala em apego, né, em posse,
Muitos de nós ainda nos inquietamos porque o nosso vizinho tem uma casa melhor do que a nossa, que possui um carro novo que nós não temos, mas aí esquecemos que nós temos o nosso, que ainda nos conduz onde nós precisamos, né? E que muitos dos nossos irmãos necessitam dos transportes públicos, ou outros que nem têm ainda condições de ter o numerário necessário para serem transportados aí pelos transportes públicos. Então, muitas das depressões do mundo atual são exatamente dessas criaturas que experimentaram já a opulência, né, a riqueza, e que depois vêm se privado dela, né? Porque nós somos exatamente isso, né? Nós somos depositários. Todas essas possibilidades são apresentadas pelo Criador, mas quando lhe aprove, nos são retiradas, né? E aí, muitos de nós teremos que, numa outra oportunidade, fazermos exatamente o oposto das possibilidades que tivemos, né? Porque príncipe hoje, mendigo amanhã, né? É o que a doutrina espírita nos dá de entendimento. Muitas vezes, aqueles que vêm na condição de fazer com que essa possibilidade material que ele tem, que redunda em verdadeiras fortunas, podem ser utilizadas, sim, com auxílio dos seus irmãos de caminhada, quer ser na geração de emprego, quer seja na feitura de obras assistenciais, ou quer seja na escola, preparando as crianças para o amanhã, ou seja, fazendo com que, através da educação, esses seres possam ter, na vida futura, possibilidade de uma vivência diferente, né? Não enveredando pelos caminhos do crime, por exemplo. Então, são essas possibilidades que essa riqueza dá. E a gente sabe que muitos daqueles que se apegam excessivamente à matéria têm dificuldade depois de, no plano espiritual, de seguir a sua vivência. E nós sabemos, né, acima de tudo, que ainda por sermos seres encarnados, nós temos sim a necessidade de recursos, né? E não é, de certa forma, ilícito para ninguém ter uma casa que dê o conforto a si e a sua família, de ter um transporte que lhe permita a mobilidade, né? Enfim, de se aproveitar dessa possibilidade do dinheiro adquirido de forma lícita ser utilizado por nós e pelos nossos, né? Mas a visão crística que nos é passada é justamente essa, pelo excessivo apego à matéria. Nós presenciamos, no final da década de 90, uma história em que um delegado que trabalhava conosco na segurança pública, ele tinha próximo dos seus 50 anos de idade e nos incomodava, né? Porque ele, de certa forma, nos parecia até desleixado, porque os seus ternos eram rotos, os seus sapatos mal cuidados, ele nunca se alimentava conosco, né? Às vezes íamos para um restaurante, ele não ia, e tinha um veículo bem velho, e certa vez, num bate-papo lá, nós perguntamos para ele se ele nunca tinha se casado e tal, e ele falou o seguinte: olha, eu não tenho meu dinheiro para dividir com ninguém. Eu não tenho meu dinheiro para pagar gastos dos outros. Todo o meu dinheiro está feito em aplicações. Então, ele tinha imóveis, ele tinha aplicações em fundos de investimento e etc. E, certa feita, ele ia com a sua mãe, morava no Rio de Janeiro,
Então, quando ele ia, que era raro ir, ia de ônibus, para não gastar dinheiro, né? E, de repente, ele começou a experimentar um emagrecimento rápido, né? E aí ficamos preocupados, ele também foi ao médico. E lá, após uns exames, ficou constatado que, pela sua alimentação inadequada, né, ele experimentara um câncer de estômago. E esse nosso irmão durou 3 meses de vida física. Então, passou pela sua vida, tendo oportunidades, possibilidades, mas fez exatamente o contrário do que aconselhou o mestre. Ele se inquietava pela posse dos valores do mundo, de fazer as aplicações, de aumentar o seu patrimônio esse que ele não teve a possibilidade de usufruir. E nós, pelo histórico trazido pelos nossos irmãos desencarnados, já podemos fazer aí um exercício mental para entender o tipo de sofrimento que esse nosso irmão não deve ter passado ao chegar no plano espiritual. Porque não nos iludamos, né? Vamos chegar do outro lado, na espiritualidade, com o nosso patrimônio, ele vai se constituir exatamente das nossas boas ou das nossas más obras. Isso é nosso. E com relação à parte final da mensagem que Kardec nos traz, né, ele nos fala para que nós não violentemos nenhuma consciência, nós como pregadores da doutrina crística, de querer prosélitos, né, ou seguidores para a doutrina espírita, não. Nós temos sim que a preocupação maior nossa, entendo já o acesso à mensagem do Cristo e a explicação bem clara da doutrina espírita, nós já temos então a capacidade de entender que cada um de nós terá o seu despertar. E muitos desses irmãos que experimentam outras religiões, eles serão tão mais felizes em adotar os nossos ensinamentos da doutrina espírita, como quando eles verem em nós pessoas que, acima de tudo, não falam da mensagem crística, mas que, por onde passa, eles vivem os ensinamentos de Jesus, através das suas palavras, através dos seus atos, e numa visão mais interna, através dos nossos pensamentos. E nessa reforma íntima indispensável que nós temos que fazer, uma delas é cada vez mais entender que o ouro não deve nos inquietar. O nosso agradecimento a Deus pelas possibilidades que recebemos e a nossa capacidade de observar que, como depositários, nós precisamos fazer com que aquilo, pelo menos que nos sobra, tenha o destino dos nossos irmãos que necessitam mais que nós. E que esse exemplo nosso, da prática da caridade, possa ser vivenciada pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos irmãos, para que isso, sendo agradável a Jesus, nos possibilite sermos, então, esses dispenseiros fiéis das possibilidades que o Pai Celestial nos aquinhoa. E nós queríamos, era essa a nossa elucidação, e nós queríamos aproveitar essa oportunidade também para convidar a todos e a todas, né, que vivem por Brasília, lembrar mais uma vez que a nossa casa de Sebastião Mártir, ela se encontra aberta, né? Nós temos lá às terças-feiras o nosso estudo, que começa às 19h45,
um breve estudo do Livro dos Espíritos, uma complementação com o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nós temos o passe, a fluidificação das águas e o passe. Aqueles que quiserem, nós temos o atendimento fraterno, né? Vai lá que as nossas irmãs Cristina, Nilda e a equipe ouvem essas pessoas que necessitam, então, se necessitar, são encaminhadas para os tratamentos que estão sendo feitos às quintas-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, às 19h15, e também às quartas-feiras, às 20h15. E estamos lá, então, de portas e corações abertos. E lembrando também que nós temos a Sopa Fraterna Francisco Cândido Xavier, que ela existe o grupo, que se alguém quiser participar, nós colocamos, onde nós recolhemos os gêneros na sexta-feira até às 14 horas, e fazemos a preparação disso, e no sábado nós fazemos a sopa a partir das 6 da manhã, e é um prazer aqueles que quiserem nos ajudar nessa empreitada estar conosco. E como mensagem derradeira, já que o Espírito de Verdade diz que espíritas, amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo, nós temos a livraria Cultura Espírita lá no Ceson, que a nossa irmã Ana Maria é a nossa facilitadora, né? Então nós temos lá a livraria para aquisição de muitas importantes obras da doutrina espírita, né? A preços bem interessantes, porque o objetivo realmente é divulgar a doutrina. E nós temos também a biblioteca, né? Aqueles que não têm ainda o interesse da compra, mas tem lá também os livros que podem ser emprestados. Nossa irmã Ana Maria chega lá sempre de terças, quartas e quintas. Ela está lá no Ceson a partir das 18h30, 19 horas. A livraria está aberta, aguardando a todos. Tá bem? Meu Creito, essa é a nossa reflexão. Eu não sei se tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se tiver, se nós pudermos responder, estamos à disposição. Eu posso colocar uma pergunta aqui dentro do que você falou. A gente às vezes pensa muito nessa questão, assim, né, de que às vezes a gente ouve muito isso na casa espírita, né, que a gente tem que pensar só no espiritual e tudo mais, mas assim, não existe instituições, casas sem o recurso financeiro, né? A gente precisa dele, é necessário, né? Como a gente lidar com essa questão desse equilíbrio, né? A gente precisa nos espiritualizar, mas também precisamos lidar com o recurso financeiro, né? Não ver assim o recurso financeiro como uma coisa ruim, né? Ou o dinheiro como uma coisa má. Mas como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio de entender que nós precisamos dos dois, precisamos nos espiritualizar, mas também precisamos do recurso financeiro para as coisas serem feitas, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Bom, nós temos, excelente pergunta, Cleito, excelente pergunta, dá uma reflexão maravilhosa. Olha, não tenha dúvida que há necessidade, sim, de nós termos as duas partes, né? Porque para que nós possamos educar o espírito, nós temos que cuidar do corpo, é uma das funções que nós temos, né? E quando nós falamos desse corpo no sentido mais extenso da casa espírita, por exemplo, para que nós façamos a sopa fraterna, nós precisamos de espaço. Esse espaço eu gasto gás, eu gasto luz, eu gasto água. Isso tem que ser pago, né? Então, por exemplo, a nossa casa, o Instituto de Integridade, ele tem um cuidado, né? E nós temos lá, graças a Deus, o selo Integridade, porque a nossa prestação de contas ela é muito transparente, né? Então, os diretores que emprestam lá o seu tempo, né, e que você é um dos que faz parte, e a sua contribuição, são voluntários, né? Nós temos que contribuir para a casa. Por quê? Porque isso tem um valor muito grande, né? Então, nós, enquanto dirigentes de uma obra espírita, né, enquanto diretores de uma casa espírita, lógico, nós temos sim que preocupar em ter o numerário mínimo
para fazer face a essas tarefas que não são gratuitas, né? Então, há necessidade, sim. Nós não temos, não ostentamos uma carteira financeira com recursos que sobram, não. Nós fazemos uma aplicação equitativa, justa e equilibrada daquilo que nos chegam. E como o nosso fundador, Jorge Cauí, dizia, né, que o patrão sempre é rico, né? Certa feita, se é que você me permite aqui, o nosso irmão Elvésio disse que, quando da construção do lar, o Cauí falou: nós vamos fazer um festival do sorvete para comprar telhas e comprar tijolos. Ah, mas como é que é isso? Não, vamos fazer no Parque da Cidade esse festival, e a gente vai vender os convites e pronto, e vamos fazer a obra. Mas, Cauí, isso requer umas... Não, vamos fazer. E aí o Elvésio disse que chegou o Cauí determinado dia, falou: olha, está aqui, assina aqui os cheques. Por que não? Isso aqui eu já comprei os tijolos e comprei a assina. Mas, Cauí, nós não fizemos ainda nem o evento, e se der prejuízo. Não, o patrão é rico, ele vai prover, né? Então, essa é uma história verídica, né? Para ver que são aquelas pessoas que confiam realmente que vai acontecer, que a misericórdia divina vai prover. Mas nós, mesmo assim, temos que ter aquela cautela necessária. Então, a doutrina espírita, diferentemente de outras religiões, ela não vive aí a exigir daqueles que professam essa religião que façam a doação sistemática dos dízimos, não. Mas, lógico, nós temos, sim, a necessidade, pedimos sempre àqueles que podem, para serem sócios contribuintes da obra do lar, né? E, diferentemente das outras religiões, e não as julgando, nós mandamos àqueles que são os nossos sócios contribuintes, que querem se inscrever, um boleto em branco, onde a pessoa, aquilo que o seu coração disser, ou aquilo que ela tiver condições de dar, com certeza nós faremos a gestão, uma boa gestão dele no atendimento às obras assistenciais da nossa casa, né? Então, nós não podemos, nós vivemos no mundo, e no mundo, infelizmente, ainda necessitamos de dinheiro. O que temos que, sim, ter é a preocupação, o zelo para bem gerido. Muito bom, Sivaldo, muito boa lembrança. Eu lembro que eu participava da Mocidade, né, na época, e eu participei de um festival de sorvete desse, rapaz, e eu fui até vestido de palhaço, sabe, que era para alegrar a criançada. Animar. Eu acho que as crianças não entenderam bem, não, porque eles me chutaram muita canela, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte, né? Mas muito boa lembrança, né? Se a gente precisa do recurso, né? Se ele tem que ser bem gerido e é necessário, né? Muitas vezes. Então, às vezes a gente não pode olhar assim como um mal, né? Mas como algo necessário que tem que se controlar, né? Tem que ser bem controlado. Dá tempo de outra história? Não dá tempo, não, né? Sim, pode falar. Para você ver, né? Nós falamos do Chico. O Ranieri tem uma história interessante, que quando ele psicografou um livro infantil, ele mandou esse livro para o Chico dar uma lida. E o Chico escreveu para ele e falou: meu irmão Ranieri, que beleza esse seu livro, né? E ele falava cada um dos capítulos e tal, e o Ranieri falou: olha, eu queria falar contigo sobre esse livro. E foi visitar o Chico em Uberaba. E o Ranieri falou, o Chico falou para meu irmão: eu tive o prazer de ser levado pela espiritualidade e eu vi os quadros que você descreveu nesse livro, uma beleza fantástica. Eu mandei para a Federação Espírita, mas eles disseram que esse livro vai ter que esperar pelo menos 2 anos para ser publicado, porque não tem vaga. Aí o Chico lembrou da história, né? Quando ele escreveu o livro Emmanuel, esse aqui, a capa dele é esse aqui, ó. É um livro interessantíssimo de instruções que Emmanuel dá. Ele mandou para a Federação, né? Como de costume, a Federação respondeu a ele que o livro não era vendável.
Aí o Chico insistiu, não, mas é o meu mentor, eu preciso... Eu falei assim, não, esse livro, para você publicar ele, é um custo alto, é 2 contos, né? Então seria alguma coisa em torno de 250 mil reais hoje. E o Chico, sem jeito, né? Falou, então tudo bem. Aí ele correu a sacolinha com os amigos e conseguiu o dinheiro. Mas a Federação Espírita falou assim, olha, eu só posso publicar esse livro como distribuidora, não vou ser editora dele, não quero colocar o nome da federação dele como editora. Chico, não, tudo bem. Passados alguns tempos, o livro foi impresso, distribuído, um sucesso. Quando estava na 3ª edição, escreveram para o Chico, pedindo para ele se ele poderia mandar o registro em cartório da doação daquele livro, porque já tinham lá mais de 20 contos, né, de dinheiro lá, né, e o Chico não tinha feito a doação, porque ele tinha feito as doações dos livros para a editora da FEB, e esse é para a distribuidora da FEB. Aí o Chico falou para Ranieri que ele escreveu para as pessoas, olha, eu sirvo à causa, não aos homens. E aí ele aconselhou Ranieri que fizesse a publicação desse livro por uma outra editora. Então, para você ver o que é aquelas pessoas que fazem bom uso, pelo menos das oportunidades que são feitas, né? Então, o Chico, na sua grandiosidade, né, sendo preterido, né, de uma obra tão importante, aqueles que tiverem que ler, eu recomendo, Emmanuel, Chico Xavier. É uma obra de 1960 e... 1960 e... Perdão, 1938. 1938. Então, uma obra importantíssima que vocês vão gostar de ler, bonita, gostosa, e que, na visão daqueles que pensam no dinheiro, não seria uma obra vendável. Mas imaginemos quantos corações, quantas mentes e quantas orientações esse livro não propiciou. Olha só, há uns assuntos para você ver, ó. A ascendência do evangelho, a base religiosa, mensagem aos médiuns, a ideia da imortalidade, entre outros temas, né, que poderia ter sido, de repente, não ter sido circulado, porque os homens pensavam na possibilidade financeira.